Bem-vindos, queridos alunos, eu sou o professor Alex e nós vamos então agora iniciar a nossa quarta aula de Sociologia, aula em que nós estamos, ao mesmo tempo que nós fizemos a terceira, nós vamos continuar estudando a ideia dos conceitos sociológicos relativos à cultura. E de modo mais profundo, ao sistema de símbolos. A gente já tem conversado um pouco sobre os símbolos e entendido que nós somos seres que usamos de símbolos a todo instante. Nesse momento eu uso de um símbolo com vocês, a fala. Através das minhas palavras, vocês conseguem entender o assunto. Vocês conseguem adentrar, se aprofundar no assunto. Na medida em que nós conversamos, nós nos entendemos, nós podemos, então, crescer nos nossos conhecimentos. É por isso que na aula de hoje, então, a gente vai ver a questão dos sistemas de símbolos. Olhem lá para a imagem. Nós somos capazes de simbolizar. Certamente, se você já teve um estudo da religião ou compreende a religião, esses símbolos vão representar algumas coisas para vocês. A cruz, que vai representar o cristianismo, a lua e a estrela, que representam o islamismo, a roda do Dharma, que vai representar o budismo, o yin e o yang, que representam lá o taoísmo, e a estrela de Davi, que representa o judaísmo. Percebam que cada símbolo desse, ele vai representar uma determinada cultura religiosa. E mais do que símbolos, mais do que a lua, mais do que a estrela, mais do que a cruz, eles representam um aprofundamento conceitual muito grande. Vejam só, olhar para uma cruz não é só olhar para um instrumento de tortura ou uma caracterização geométrica utilizando um determinado material. Ela representa um aprofundamento catequético muito grande. Ela representa a vida do líder chamado Jesus Cristo. Se você olha lá para a lua e para a estrela dentro do islamismo, é mais do que uma lua crescente. A lua crescente, então, representa esse processo de renovação com o islamismo. E a estrela significa os 5 preceitos fundamentais para o muçulmano. A roda do Dharma é mais do que um leme. São os 8 passos, são os 8 modos de vida que o budista deve seguir para alcançar o Nirvana. A estrela de Davi, que é símbolo da realeza, ao mesmo tempo o Yin e o Yang, que significam o perfeito equilíbrio no mundo natural. Então nós havíamos passado por algumas questões lá na nossa última aula e eu perguntava para vocês como seria a nossa vida sem símbolos. Imagina um trânsito onde nesse momento eu tiro toda a sua característica simbólica. Imagina que eu tiro todas as placas, todas as informações de trânsito, sentido, direção, semáforo, faixa de pedestre. Certamente o nosso trânsito ele se torna caótico, ele se torna desorganizado. Ou seja, a ausência de símbolos significa que existe ausência de obrigação. Se eu não tenho uma placa de pare, por que eu vou parar? Se eu não tenho uma faixa de pedestre, por que eu sou obrigado a permitir que o pedestre passe? Ou seja, sem os símbolos, o nosso mundo ele se torna caótico e se torna desobrigado dos seus afazeres e das suas tarefas. Então convém que a gente possa reconhecer o valor que os símbolos têm na nossa sociedade. Sabemos que os símbolos pertencem a uma cultura humana, eles são frutos do ser humano, eles provêm da cultura humana e eles buscam orientar, regular a conduta de nós, seres humanos. Quando eu pego um carro e vou para minha casa, eu estou sendo orientado, eu estou sendo coagido, eu estou sendo guiado a ir com segurança até minha casa. Interessante observar, símbolos são variáveis. Ou seja, muitas vezes um determinado símbolo que nós temos em determinada sociedade não tem a mesma característica que tem para o outro. Ou seja, existe uma variedade muito grande de símbolos no nosso mundo. É aí que nós chegamos ao estudo de Jonathan Turner, quando ele fala de sociologia, conceitos e aplicação. Ele vai defender o sistema de símbolos a partir de 5 pontos fundamentais. O sistema de linguagem, tecnologia, valores, normas e crenças e os estoques de conhecimento. E são esses símbolos que nesse momento nós vamos estudar e vamos interagir. Vamos primeiro para o sistema de linguagem. O sistema simbólico de linguagem, ele é construído acerca da palavra escrita ou da palavra falada.
É por isso que ele se chama sistema simbólico de linguagem. Porque utiliza de palavras escritas ou faladas, mas também de representações matemáticas. Se eu coloco o número 2 no quadro, seu desenho, se eu mostro para vocês o número 2, vocês automaticamente já sabem do que eu estou falando. Se eu faço uma multiplicação, 2 vezes 2, e coloco o sinal de igual, você sabe do que eu estou falando. Isso é uma linguagem simbólica. Ao mesmo tempo, agora ela foi falada, mas poderia ter sido escrita. Os algoritmos computacionais, as linguagens matemáticas, a fala escrita ou a fala oral, elas simbolizam, então, esse jogo de símbolos dentro de um sistema de linguagem. O segundo sistema é o sistema da tecnologia, ou seja, produtos que usam de processos tecnológicos, ou seja, eles também têm uma simbologia. Veja que nesse momento nós temos vários símbolos. Talvez você esteja com seu computador, com seu celular, eu estou com a câmera, com a luz, com o ar-condicionado, com o computador. Todos esses são símbolos dentro de um processo de um sistema tecnológico, ou seja, são produtos que utilizam processos tecnológicos para agir, para funcionar, e que também são simbólicos. O nosso terceiro sistema é o sistema de valores. Esse sistema simbólico de valores que nos é apresentado é o que cada sociedade define como certo ou como errado. Ou seja, é um parâmetro, é um padrão, é uma norma, é algo que é considerado certo ou errado, é um código de conduta. Quando você vê, por exemplo, um cigarro com uma plaquinha no meio vermelha e ela cruzada, significa que naquele momento é errado fumar naquele local. É errado você fazer o uso do tabaco naquele local. Logo, não é o parâmetro. Quando você quebra essa regra, você não segue o parâmetro, você não segue a norma, você desfaz o convívio social. Você ignora o símbolo, você menospreza o símbolo. Logo, você faz com que o seu símbolo, faz com que essa linguagem simbólica que vem acompanhada de sistema de valores, ela seja descartada. A outra questão também são símbolos normativos e de crença. Eles são muito particulares e mudam dependendo da crença. Então, se a gente pensa numa missa, uma missa católica, quando lá o sacerdote toma o pão e o vinho, e no momento em que ele ergue, ele faz a consagração, e agora nesse momento já não simbolizam mais pão e vinho. Eles representam simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Dessa forma, a gente pode entender que é um sistema normativo de crença. Por quê? Porque ele vai variar, ele é muito variável. Ou seja, ele vai depender da fé da pessoa que está ali. Então, por exemplo, pode ser que para uma pessoa de uma outra religião não signifique tanta coisa. Pode ser que continue sendo só pão, só sendo vinho. A pessoa até pode entender e reconhecer que aquele momento é importante, é um momento de religiosidade, mas pode ser que para a vida dela aquilo não faça muito sentido. Então esse aspecto simbólico, ele muda dependendo da crença, ele muda dependendo da nossa percepção. Ao mesmo tempo, o médico, enfermeiros usarem branco, isso daí, ele vem dentro de um sistema normativo. É uma norma, é uma regra e precisa acontecer. E nós temos o sistema de estoques de conhecimento. Nesse aspecto dos estoques de conhecimento, são os instrumentos de conhecimento, como por exemplo o sistema judiciário, e é um sistema de conhecimento que usa de códigos e símbolos para se fazer justiça. Os artigos, as leis, as constituições. É engraçado porque procurem sobre a deusa Tênis. A deusa Tênis é a deusa que vai representar a justiça. Geralmente é a deusa que tem uma faixa cobrindo os seus olhos, segura uma balança e segura uma espada em sua mão, dizendo que a justiça, ela não é que ela seja cega, mas ela não faz distinções entre um e outro. É a mesma justiça que com sua espada ela penaliza, é a mesma justiça que equilibra e pondera as situações que ela vai julgar. E dentro desses estoques de conhecimento, então nós temos, como por exemplo, o sistema judiciário, que vai usar de símbolos, de uma linguagem muito própria, de uma linguagem simbólica própria, para poder se configurar. Um exemplo disso, para a gente entender esse sistema de códigos e como ele muda, tenta ler a bula de um remédio.
É uma linguagem simbólica, fantástica, extraordinária, mas é própria de uma linguagem química. Ou seja, alguém que entende de química vai entender a composição daquilo. Alguém que é inteirado da medicina vai entender a composição. Tenta ler um artigo jurídico. Como é difícil. Porque é uma linguagem simbólica que às vezes se afasta um pouco de nós. Tenta entender uma linguagem simbólica que provém de um sistema normativo de crença. Tenta entender, de repente, um dogma religioso católico. Se você não está inserido, se você não está por dentro desse sistema simbólico, se torna uma linguagem difícil. Essa questão dos valores, o valor que serve para mim nem sempre serve para o outro, essa relatividade desse simbolismo é um contexto a ser entendido. Ou um sistema de tecnologia, né? Nem todo mundo se adequa às tecnologias. A linguagem tecnológica é diferente. Para você programar um computador é diferente. Cada computador funciona de um modo diferente. E, ao mesmo tempo, a linguagem falada, a linguagem escrita, a linguagem simbólica, ela possui variedades também. A forma de se expressar através das palavras no Japão é diferente da nossa. Compreender esses símbolos, eles se tornam importantes para que a nossa aula ela seja mais fluida. Os símbolos, eles tomam uma importância muito grande na vida dos seres humanos. Por isso que compreendê-los é parte essencial da sociologia. A sociologia se debruça a conhecer os símbolos justamente porque entende que os símbolos formam o todo da sociedade. Mais do que frutos do ser humano, a sociologia compreende que os símbolos favorecem a interação, favorecem a relação, favorecem a construção do ser social que somos nós mesmos. Estou deixando para vocês a atividade da página 69. É importante ler o texto sobre a ideia da moda e fazer a atividade. Estou deixando o exercício 1 da atividade praticando, que também está lá na nossa página 70. E, é claro, acessar a nossa plataforma. Lembrem-se que a nossa plataforma é uma forma de medir o conhecimento que até o momento nós adquirimos. Mais do que assimilar conceito, é praticar, é entender, é refletir. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima.